A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 25. Já vimos a parábola das 10 virgens, que vem mostrar para nós a questão dos todos os servos de Deus que já morreram. Quem morreu prudente e quem morreu imprudente. E na ressurreição vão ressuscitar desta maneira, vão acordar assim. E nós, enquanto estamos vivos, podemos determinar qual vai ser a nossa condição. Se nós dormirmos, se nós morrermos antes da volta do Senhor. Se vamos dormir uma virgem louca ou uma virgem prudente. Será dessa forma que nós vamos acordar. Vimos também já a parábola dos talentos, se refere àqueles que são servos de Deus e que estão vivos. Aqueles que são fiéis e granjeiam mais talentos e aqueles que enterram o talento que Deus deu. Agora nós vamos ver Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Trono tem muitos aspectos. É o trono do tribunal de julgamento e é o trono onde ele reina sobre todas as nações. Muito rico aqui. E quando ele virá com os seus santos anjos em glória. E ele vai se assentar no trono da sua glória. Então aqui na terra, ele entregou o seu trono para o querubim guardião. Ele se tornou o diabo Satanás. Lá em Apocalipse mostra que 24 anciões governam a terra. Mas que foi entregue depois da queda de Satanás. Mas quando o Senhor vier, ele mesmo se assentará no seu trono. E eu pergunto para você, o que é que nós somos do Filho do Homem? Não somos simplesmente filhos. Nós somos corpo do Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. E se ele vai assentar no seu trono, a igreja também se assentará. Por isso que mostrou a virgem louca e prudente, o servo que trabalha e o que não trabalha. E lá em Apocalipse, o Senhor mostra sobre os vencedores, reinarão com ele por 1000 anos. Então, quando ele vier, seu trono será estabelecido. Por quê? Porque o diabo será preso no Hades. Acabou a farra. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Isso aqui vai acontecer durante o período da grande tribulação, onde todos aqueles que rejeitaram o Senhor, que adoraram a besta, o Senhor botará um fim nessa situação. Mas ainda assim, bodes e ovelhas têm a ver com as pessoas que não têm a vida de Deus durante a grande tribulação e que ajuda o povo de Deus ou não ajuda o povo de Deus que ficou na grande tribulação. Então, dos talentos que são os vivos, os fiéis serão arrebatados antes da grande tribulação, mas os infiéis ficarão para a grande tribulação e serão provados. Se aceitarem a marca da besta, nem o seu nome estava escrito no livro da vida, está escrito em Apocalipse. Se não aceitarem, vão padecer fome, sede, nudez, enfermidade. E as pessoas que não têm a vida de Deus, muitas delas vão ajudar essas pessoas que é a igreja que ficou na grande tribulação. E o Senhor o chama de ovelhas. Mas muitos que têm a marca, milhares que ainda têm a marca e ficaram na grande tribulação, não vão ajudar a igreja que ficou, que não tem a marca e não pode comprar e vender porque eles não aceitam a marca. E vão fustigá-los, vão denunciá-los. Não vão dar, se você quer comida, vai lá pegar a marca. A senha. São considerados bodes, cabritos. E o Senhor fala na palavra que todos eles vão morrer durante a grande tribulação. Mas as ovelhas, as pessoas que não têm a vida de Deus, que têm a marca, que ajudou o povo de Deus que ficou, não morrem na grande tribulação, eles sobrevivem à grande tribulação.
e se tornam as nações durante o reino milenar quando ele vier no seu trono. Então aqui falou que ele vai apartar, todas as nações estarão reunidas diante dele. Porá as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o Senhor, ele deu um galardão para as ovelhas das nações que ajudaram o povo de Deus. E ele explica o motivo. Não são salvos. Olha, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, é estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então, essas ovelhas, essas nações que ajudaram a igreja que ficou e que não são filhos de Deus, disseram assim: Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber, quando estrangeiro te hospedamos, ou quando nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver-te? Quando, Senhor? Você percebe? Eles não conheciam o Senhor. Eles não têm a vida de Deus. E o Senhor responde. E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então a igreja que ficou, que são servos maus, mas que vão ter uma oportunidade de se tornarem vencedores na grande tribulação, não aceitando a marca, mas morrendo como um mártir, vai receber da mão dessas pessoas que têm um pouco de comida, de água. E essas pessoas não conhecem o Senhor porque não são filhos do Senhor. Mas eles sobrevivem. E eles perguntam: mas como? Aí o Senhor falou: lembra aquele dia que você deu um pouco de comida para aquele meu filho? Um pouquinho de água para o outro lá, deu um remedinho, deu um comprimidinho para o outro lá, você deu para mim. Porque o Senhor é Espírito, Ele está dentro daqueles que creram. Mas essas pessoas não são cristãos, não são filhos de Deus. Elas vão ganhar uma oportunidade depois que passar a grande tribulação, e elas sobreviveram, vão continuar vivendo aqui na terra depois da vinda do Senhor, e serão as nações na terra. Quem é que vai pregar o evangelho depois da vinda do Senhor? Não é a igreja, acabou a era da igreja. Agora é a era do reino. Serão os judeus, que nós já compartilhamos, que guardam os mandamentos de Deus, que foram selados por Deus, lá em Apocalipse 7. O que aconteceu com aqueles judeus? Não creem no Senhor, mas porque eles não vão aceitar a marca da besta, mesmo diante da morte, o Senhor vai poupá-los, eles não irão morrer durante a grande tribulação, martirizados pela besta. Vão sobreviver à grande tribulação. E no finalzinho da grande tribulação, quando será o dia que eles vão morrer, que é a guerra do Armagedon, todas as nações estarão cercando Jerusalém, Israel. E o que é que esses judeus verdadeiros, que não são falsos, não são idólatras, não são invocadores de espíritos imundos, de demônios, de anjos caídos, de nada? Eles amam a Deus, só não creram que Jesus já veio. Quando não tiver o que fazer, qual é a saída do judeu verdadeiro? É clamar a Jeová Deus Pai. Ó Javé, e agora nós vamos morrer? Cadê a sua palavra, a sua promessa do Messias que viria nos salvar? Eles vão cobrar isso do Criador. E Deus vai responder. E ele vem. Quem é que vem? É ele como filho do homem, como filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E esses judeus, a Bíblia diz que eles vão chorar amargamente aqueles que ele pregaram na cruz. Aquele que eles pregaram na cruz, que é Jesus. O que vai acontecer? Eles vão se converter ao Senhor. Vão ser salvos da guerra do Armagedon. Um grande vale se abrirá no Monte das Oliveiras. O Senhor vai pisar todos aqueles exércitos e a igreja vencedora estará junto com Cristo lá. Vai começar agora a era do reino. Esses judeus que agora creram no Senhor, a Bíblia diz que vai juntar 10 gentios na veste de um judeu, nos ensina a palavra de Deus, que é as nações remanescentes, que são as ovelhas, o povo que não tem a vida de Deus e que sobreviveu também à grande tribulação porque ajudou o povo de Deus que ficou na grande tribulação.
essas ovelhas terão uma oportunidade de ouvirem a palavra de Deus, o Evangelho, por meio desses judeus. E eles poderão ser salvos na era do milênio. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda, que são os bodes, aqueles que têm a marca, como o das ovelhas que tinham a marca do anticristo, e não ajudaram o povo de Deus. Olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está vendo que Deus não preparou o lago de fogo para o homem? Foi para o diabo e os seus anjos? Mas agora todas as pessoas que não têm a vida de Deus serão lançadas lá. Por que vocês vão ser lançados aí? Olha, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiros, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo, eles ficaram surpresos, porque eles também não têm a vida de Deus, não conhecem o Senhor. Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo ou na prisão e não te servimos? E o Senhor responde. Então ele lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Então estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Palavra preciosa, né? Bastante complexa. Mas quando nós entendemos toda a Bíblia, a gente vai encaixando as coisas e elas têm muito sentido. Agora eu quero perguntar para você, que é ovelha, que ovelha não, desculpa, que é filho de Deus, porque a ovelha aqui agora não é filho de Deus, a ovelha aqui é aqueles que ajudam o povo de Deus nessa parábola. E os bodes são os que não ajudam e que têm a marca da besta. Agora eu pergunto, você quer ficar para a grande tribulação, para você receber um pouquinho de comida, um pouquinho de água da mão das ovelhas, que são as pessoas que não têm a vida de Deus e têm a marca, e tem como conseguir um pouquinho de comida e de remédio? Você quer ficar aqui para receber essa ajuda? É uma tribulação qual nunca houve e nunca mais haverá. E se esse tempo não fosse abreviado, ninguém suportaria. E foi abreviado por causa dos judeus do capítulo 7 de Apocalipse, que vão sobreviver à grande tribulação e não vão se curvar diante do anticristo. Mas e a igreja? Que é os irmãos, os pequeninos, que recebem a comida ou que são rejeitados pelos bodes. Por que ficaram? A igreja não vai ser arrebatada? Ela é a igreja que ficou. Pois é. Antes de começar a grande tribulação, no velório do anticristo, o Senhor virá roubar da igreja os vencedores, os vivos serão arrebatados. Mas os infiéis serão deixados. Então, esta é a questão que hoje o Senhor quer falar para mim e para você. Eu não quero que você seja nem bode nem ovelha. Eu quero que você seja o meu filho. Tem que receber minha vida. Eu não quero que você fique para a grande tribulação. Você precisa ser fiel até o fim. Essa é a palavra que o Senhor está falando para nós hoje. Então, se você não é um filho de Deus, você tem oportunidade, você está ouvindo o Evangelho, você precisa receber ele dentro de você. Aí você não vai ser a ovelha dessa parábola, que não são os filhos de Deus, você vai ser a ovelha do pasto do Senhor como igreja. Porque nessa parábola as ovelhas não são os filhos de Deus, que também são mostrados como ovelhas na Bíblia, mas são os que ajudaram o povo de Deus que ficou na grande tribulação. Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela riqueza da Tua palavra. Os que conhecem a Tua palavra, Senhor, não serão confundidos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de não sermos deixados para a grande tribulação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti cada dia da nossa vida. É isso que nós te pedimos no Teu glorioso nome. Amém. A grande tribulação não chegou. Então nós temos uma oportunidade de nos tornarmos fiéis ou infiéis, como igreja, para sabermos se vamos ser arrebatados antes da grande tribulação ou vamos ser deixados para ser ajudados por essas ovelhas que não é a igreja, ou sermos trucidados por aqueles que são os bodes, que têm a marca, que não é a igreja e que não ajuda o povo de Deus, que ficou. Mas toda a igreja que ficou,
que não aceitar a marca, por mais que seja ajudado por essas ovelhas, morrerão na grande tribulação. Não tem salvação. Porque para Deus só vai ter um requisito para a igreja que ficou. Ou você aceita a marca e você era um falso irmão, você não estava no livro da vida, ou você não aceita, mas você vai morrer de fome, de sede, tudo isso que está escrito aqui. Então veja que para nós como igreja está mostrado os dois caminhos. Sempre há dois caminhos, o certo e o errado, a vida e a morte, ser arrebatado ou ser deixado, foi deixado aceitar a marca ou não aceitar a marca, é sempre assim, não tem uma terceira opção, é só duas opções. Que o Senhor possa me abençoar nesse dia, que Ele possa fazer de mim um servo fiel, para que eu possa ser arrebatado antes da grande tribulação. Esta é a minha esperança, porque estou vivo. Mas se eu morrer hoje, também eu tenho uma esperança de ter dormido no Senhor como virgem fiel, prudente, não como uma louca, que morreu sendo filho de Deus na infidelidade ao Senhor, e na volta dele não vai poder participar do trono que ele vai se assentar. Que o Senhor possa nos iluminar com a sua palavra. Vamos todos ler a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, para que o Senhor possa nos ensinar a sua palavra. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe. Amém.